Boa noite. Glória a Deus, aleluia. Rapidinho, abra aí a sua Bíblia. No segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. De manhã eu li na NVI, hoje eu vou ler na... Põe aí, Kaique, na King James, por favor. Já está na King James? Ah, já está, glória a Deus. Você está o cara, hein, Kaique? Aleluia, glória a Deus. Vou ler do versículo 1 até o versículo 8, sendo que no decorrer da palavra nós vamos falar do capítulo 9 inteiro. Tá bom? A palavra do Senhor diz assim: E a Davi disse: ainda há algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas. E havia na casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o acharam, levaram até Davi. O rei disse a ele: Tu és Ziba? E ele disse: Teu servo é ele. E o rei disse: Não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus. E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: Onde ele está? E Ziba disse ao rei: Eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Aleluia! É os anjos chegando. Aleluia! Voltando. Depois nós pegamos o Israel e o Kaique. Aleluia! Voltando no versículo 5. Então o rei Davi mandou buscá-lo e retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e o fez reverência. E Davi disse a Mefibosete, e ele respondeu: Eis aqui o seu servo. E Davi disse a ele: Não temas, repete comigo, não temas. Porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai. E te restituirei toda a terra de Saul teu pai. E tu comerás pão à minha mesa continuamente. Repete comigo: e tu comerás pão na minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: O que é o teu servo, para que olhes para um cão morto como eu sou? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por mais esta oportunidade de proclamarmos a tua palavra, proclamarmos a tua verdade. Obrigado por mais um culto abençoado, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Te damos graça, te rendemos louvor, majestade. Da mesma maneira, ó Pai, que o Senhor se moveu pela manhã, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia do teu povo e haja de uma forma sobrenatural, de uma forma linda, que nós sejamos impactados pelo poder da tua palavra. Pai, que nós venhamos sair daqui diferente da forma que nós entramos, que o Senhor possa trazer um entendimento de mesa, um entendimento de restituição, um entendimento de cura, um entendimento de transformação de vida, ó Pai. Pai, eu te peço que o Senhor, o teu Santo Espírito, haja de uma forma sobrenatural no nosso meio, que não seja as minhas palavras, mas sim seja a sua. Pai, eu te peço que nós declaramos que o único Espírito que tem autoridade legal para agir no meio desta casa, deste povo, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós te louvamos, por isso que nós te engrandecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia e glória a Deus. Aqui estamos diante de um cenário de uma restituição. Estamos diante de um cenário falando da história de um homem chamado Mefibosete. E quem foi Mefibosete? O texto já relata dizendo que ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul.
Para contextualizar, para trazer na memória aquilo que acredito, como eu falei pela manhã e vou falar aqui, acredito que todo mundo assistiu Rei Davi na Record. Alguns já estão balançando a cabeça. E para contextualizar, Saul foi o primeiro rei de Israel. Isso era questão de prova de quarto módulo, né, pastor? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul foi o primeiro rei de Israel. Trazendo e lembrando que Saul foi chamado, instituído rei por um pedido do povo de Israel. Por quê? O povo de Israel tinha como rei e como Deus o próprio Senhor dos Exércitos. O povo de Israel olha para os povos vizinhos, vê que todos tinham rei. E eles ficaram meio #invejinha. Eu também quero um rei. E tanto pedindo, o Senhor escolhe Saul. No livro de 1 Samuel, o texto diz que Saul foi escolhido pela sua beleza. O texto diz que da cabeça para cima, ele era o homem mais bonito da terra. Ele se sobressaía. Se fosse hoje, claro que ele perderia para mim. Não entendi o sorriso, mas vamos continuar. Era o homem que foi escolhido pela sua beleza. Viu? Existe uma mulher de Deus no recinto, a Belinha. Quando eu falei que eu era o homem mais bonito, ela disse amém. Eu ouvi. E Saul foi constituído rei, mas ele perde o reinado rapidamente. Por quê? Porque ele quis fazer algo que não fazia parte da vocação do rei. Era algo que só um sacerdote podia fazer. E ele chegou um tempo, foi oferecer um sacrifício. O profeta Samuel demorou-se a chegar. E ele foi lá e tomou a diretriz e ofereceu o sacrifício no lugar do sacerdote. E o texto diz que assim que ele entrega o sacrifício, o sacerdote, o profeta Samuel chega. Ou seja, isso é uma outra pregação. O tempo exato é o tempo de Deus. O rei ficou ali perturbado, não foi lá e tomou, e ali ele perde o rei, ali ele perde o reinado, mas só que ele passa a reinar por longos anos. Davi se levanta, Davi é ungido na casa de Jessé, Davi era esquecido pelos seus pais e para sua família. O profeta Samuel diz: eu não sentarei à mesa até que Davi chegue. Davi chega, senta, unge, aí depois você vai lá, decorre no livro de 1 Samuel. E por muitas vezes Saul entendeu e já sabia que Davi era o escolhido de Deus. E a graça de Deus foi tanta, que o coração do filho de Saul se voltou para o rei Davi, que era Jonatas. Enquanto Saul estava tentando matar Davi, o seu filho Jonatas estava protegendo Davi. E é aí onde no 1 Samuel capítulo 20, do versículo 14 ao 18, Davi e Jonatas faz uma aliança. E o texto a qual nós estamos decorrendo, no segundo livro de Samuel, capítulo 9, contando a história de Mefibosete, é a promessa do rei Davi se cumprindo na geração de Jonatas. Davi já estava constituído como rei, o seu reinado já estava consolidado. Passa-se provavelmente entre 15 e 20 anos e Deus lembra Davi da sua promessa. E quando entramos neste capítulo 9, aqui não simplesmente
A história não está simplesmente mostrando o cumprimento de uma promessa, de um juramento que Davi fez ao seu amigo Jonatas. Aqui Deus está mostrando o poder da graça de Deus. Como eu disse pela manhã, muitos dizem, mas era o tempo da lei, existia a graça? Sim. Aqui nós estamos no meio do tempo da lei, e aqui nós estamos olhando um sinal claro da graça de Deus. Da mesma maneira que no tempo da graça a qual nós estamos, também existe juízo de Deus na terra. Porque muitos acham que Deus se converteu no Novo Testamento. Era um Deus de guerra, era um Deus que fulminava, era um Deus que abria o chão para pessoas, enfim. E aí no Novo Testamento ele ficou bonzinho e se converteu. Não. Deus é o mesmo ontem, hoje e para a eternidade. Então, da mesma maneira que existe graça no Velho Testamento, também existe juízo no Novo Testamento. Pastor, então me mostra um fato de juízo de Deus no Novo Testamento. Atos, capítulo 4 ou capítulo 5, se eu não me engano, Ananias e Safira tentaram enganar o profeta, tentaram enganar o homem de Deus, tentaram enganar o apóstolo. O que aconteceu? Veio Ananias, morreu, a mulher veio depois, tentou enganar, morreu da mesma maneira. Por isso nos prova que existe graça no Velho Testamento e existe juízo de Deus para o tempo da graça a qual nós estamos. Por isso que nós não podemos viver de qualquer maneira. E uma coisa que me chama a atenção, após 20 anos, após algum longo tempo, Deus lembra do pacto. Como eu disse pela manhã, uma coisa também que me chama a atenção, não só Deus lembrar do pacto, mas Davi permanece fiel à sua palavra. Davi é da época que a palavra ainda valia. Hoje não, hoje você tem que assinar cartório, reconhecer nos 365 cartórios de São Paulo, para ver se vale a palavra. Mas aqui Davi nos mostra que ele ainda permanecia fiel à sua palavra e à sua aliança, a qual ele fez com seu amigo chamado Jonatas. E quem era este Mefibosete? Filho de Jonatas, neto do rei Saul. E o relato a qual eu esqueci de dizer, e cabe aqui, Mefibosete, quando seu pai, o seu avô, morreu em guerra contra os filisteus, a mulher a qual cuidava dele, a babá, a ama, fugiu com ele para uma nova terra. E no caminho desta fuga, ele sofre um acidente e fica aleijado, como o próprio texto diz. Lembra quando Davi pergunta para Ziba: quem é? É Mefibosete, um aleijado. Olha o desprezo que Ziba tinha por Mefibosete. Isso é mais para frente. Mas aqui, este texto nos mostra um relato da poderosa graça de Deus. A graça que busca restaurar e oferecer um lugar na mesa do rei, aquele que se sentia indigno. Aquele que vivia de uma maneira completamente destituída da sociedade, começando pelo nome dele. O que significa Mefibosete? Vergonha destruidora. Vergonha, olha só, ele tinha o nome de vergonha destruidora, e na história de Israel o nome falava muito sobre a pessoa. Ou seja, ele já tinha uma herança dizendo: você vai viver algo de vergonhoso. Ele tinha o nome de vergonha. A sua babá pega ele no meio de uma guerra para fugir, para que ele não morresse.
ele se torna aleijado e ele vai para uma cidade, segundo o texto, chamada Lodebar. E o que significa Lodebar? Terra sem pastor, terra sem cuidado. Olha o cenário a qual o cara Mefibosete está vivendo. O nome significa vergonha destruidora. Vergonha destruída. Ele foge e vai para uma cidade que se chama Lodebar, que tem o significado uma terra sem pastor. E nesta terra, segundo os historiadores, era choro e ranger de dentes, escassez, vergonha, destruição. Ele nasceu como rei, mas vivia como um mendigo, vivia na escassez, vivia no meio da doença. E como eu disse, esta cidade chega nesta situação quando os filisteus, em uma guerra sangrenta, em uma batalha no monte Gibeon, nesta batalha, o rei Saul morre, seus 3 filhos morrem, Jonatas morre, e Mefibosete foge. Olha o cenário. Mas uma coisa que me chama a atenção, que é o poder da graça de Deus. O poder da graça de Deus é que nos trouxe até aqui. Eu não sei como você chegou até aqui nesta noite. Eu não sei como você está vivendo. Eu não sei quais são as suas lutas. Se você perguntar para mim, pastor, qual é as suas lutas? Eu posso falar, estou com um monte. Mas aleluia, glória a Deus. Talvez você está se sentindo na terra de Lodebar. Uma terra sem pastor, uma terra de escassez, uma terra sem resposta. E aqui eu não estou dizendo, eu não estou trazendo para um contexto, eu estou trazendo para um contexto de uma vida cristã. Porque nós podemos aprender e olhar que a vida cristã é feita de luta, a vida cristã é feita de batalha, e muitas vezes a gente chega em um lugar que muitas vezes a gente não ouve a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer algo, se você chegou até aqui, é por causa da graça de Deus. E da mesma maneira, eu disse pela manhã, lembra? Tem uma música aqui, toda promessa passa pelo teste de tempo, Deus de aliança, Deus de promessa. Mefibosete passou por 15 ou 20 anos esquecido. Talvez esquecido para ele mesmo, talvez esquecido pela sociedade, mas chegou a hora que Deus falou: existe alguém da descendência de Saul, por intermédio de Davi, e Davi fala: eu tenho um pacto com Jonatas, e eu vou cumprir a palavra que foi liberada para a vida de Jonatas. O que tem a ver comigo e com você? Existe um pacto do Deus Todo-Poderoso que passa pelo seu Filho chamado Jesus Cristo, que Ele diz que nunca vai esquecer de mim e de você. Da mesma maneira que existe um pacto a Mefibosete, existe um pacto para a sua vida, em nome de Jesus. E quando eu olho para este texto, meus irmãos, eu aprendo algumas verdades que me faz eu entender e viver uma vida cristã. Como eu disse, aqui é o relato exatamente de uma pessoa que está
andando nos caminhos distantes do Senhor. Trazendo para nós também, aqui está uma pessoa que está andando nos seus próprios caminhos. Mas quando eu olho para este texto, da mesma maneira que Davi fez com Mefibosete, tratando com a graça, tratando com bondade, e ele me ensina algumas verdades que, se eu praticar nesta vida, eu vou colher do melhor desta terra. Vou repetir, este texto me ensina alguns passos que, se eu praticar na minha vida, eu vou colher do melhor desta terra e vou sentar na mesa do rei. E a primeira coisa que eu aprendo e vejo é o poder de um pacto. O primeiro versículo começa dizendo: Davi disse: ainda há alguém que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrar-lhe a minha bondade por causa de Jonatas. Meu irmão, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, Deus está sempre à sua busca. Deus está sempre procurando você. Jesus está sempre procurando aquele que esteja perdido. Como nós temos falado, em um mundo com tantas vozes, o Senhor está nos procurando para ser a voz que acalma a tempestade. No primeiro capítulo existe um pacto. E aí ele vai dando continuidade e dizendo, e algo que me chama muita atenção é no versículo 3, que diz: ainda há, e o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus. E aí uma outra coisa que me chama a atenção: a bondade nunca é do homem, sempre vem de Deus. A bondade, a graça. O que é graça? É eu merecer, é eu receber aquilo que eu não mereço. O que é misericórdia? Deus não dá aquilo que nós merecemos. E é da mesma maneira. Davi não quer trabalhar na sua própria bondade. Davi chega e fala assim: eu quero demonstrar a bondade de Deus. Da bondade de Deus, Davi vai na contramão da cultura. Porque, historicamente falando, quando um reinado era dominado por um outro rei, qual era a primeira coisa que aquele rei que assume fazia? Matava toda a descendência do antigo rei. Ou seja, o final, o decreto cultural, o decreto histórico para a vida de Mefibosete era o quê? A morte. Mas Deus age com a bondade. Da mesma maneira, trazendo para a minha vida, para a sua vida hoje, qual era o decreto de Deus para mim e para você sem Jesus Cristo? É a morte. Ah, pastor, mas eu sou bom. Não, a Bíblia diz em Romanos, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É somente por intermédio de Cristo Jesus que nós temos o acesso à aliança. Jesus é a aliança que nos dá o acesso a viver uma vida plena em Cristo Jesus.
Mefibosete, um homem que era condenado à morte, vivendo em uma cidade sem pastor, vivendo em um lugar de escassez, a bondade de Deus entra no coração de Davi, gera algo, e Deus manda chamar Mefibosete. Primeira coisa, existe um pacto de Deus para a sua vida. Existe um pacto entre Deus que se cumpriu na cruz do Calvário, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Então, meu irmão, não se esqueça, existe um pacto de Deus para a sua vida. Uma outra coisa que eu aprendo neste texto: Davi chama Mefibosete para voltar para casa. No versículo 5 diz assim: então o rei Davi mandou buscá-lo e retirou da casa de Maquir, filho de Amei, da cidade de Lodebar. Sabe o que eu aprendo? Primeiro passo, existe uma aliança, existe uma promessa sobre Deus na minha vida. E o segundo passo, eu preciso entender que eu preciso voltar para casa. O texto diz que Mefibosete chega com medo. Afinal, qual era o decreto para os filhos do reinado passado? A morte. Ele chega com medo, mas ele nos ensina o caminho correto de voltar para a casa do Pai. O texto diz que ele chega humilde. O versículo 8 que nós terminamos, o que diz no versículo 8? O texto diz que Mefibosete se curva perante o rei, e ainda diz: quem é o cão para ter graça perante ao Senhor? Ele nos ensina, aí no versículo posterior, depois do versículo 8, diz que ele se inclinou e adorou o rei. Na nossa geração, muitas vezes a gente chega com o nariz tudo empinado perante Deus. Porque nós estamos aprendendo, lembra das várias vozes que nós estamos falando? Você vai para a internet, nós ouvimos pregações dizendo que você não difere nada de Jesus. Chegando que você é o ponto fraco de Jesus. E aí você começa a ouvir isso, uma pregação totalmente humana, totalmente progressista, totalmente contra os princípios de entender que sem Jesus nós não somos nada. Aí se chegamos mas Mefibosete nos ensina, e ele reconhece que não era digno de nada. Mas o rei tira ele de uma situação de escassez, em uma terra sem pastor, e chama ele de volta para casa. E a atitude do rei Davi para Mefibosete não foi por causa de Mefibosete, foi por causa de Jonatas. Da mesma maneira que a atitude de Deus para mim e com você não é por nossa causa, é por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Este é o mesmo motivo que Deus age com misericórdia com toda a humanidade. É por intermédio da aliança que Deus fez na cruz do Calvário. E é por causa de Jesus que nós somos recebidos. É por causa de Jesus que nós temos a oportunidade de voltar para casa. Talvez você esteja perdido nos seus próprios caminhos, nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos.
Deus está dizendo: ei, é tempo de voltar para casa. Lembra do filho pródigo? Lucas capítulo 5. Ele decidiu viver da sua própria maneira. Ele pediu a herança de um pai vivo. Onde você já se viu isso? Ele requer a herança do pai vivo. Ele pega, quer viver do seu jeito, acaba tudo. Mas uma coisa que nos chama a atenção, ele cai em si. E qual é a primeira coisa que ele quer? Voltar para casa. Sabe por que ele quer voltar para casa? Sabe por que a primeira coisa que Davi faz com Mefibosete é trazer ele para casa? Porque ele estava em uma cidade que simbolizava sequidão, ele estava em uma cidade que era sem pastor, e ele fala assim: eu quero que você volte para Jerusalém, porque a Jerusalém é a casa, no contexto deste texto, era a casa de Deus, era a cidade escolhida de Deus. E aí quando Mefibosete volta para casa, Deus começa uma restituição na vida de Mefibosete. É na casa que nós temos restituição. Primeiro, você tem que entender que existe uma palavra. Segundo, você precisa entender que você precisa voltar para casa. Terceiro, é na casa que você tem a restituição. Olha o que o texto diz no versículo 9. Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e disse: eu dei ao filho do teu mestre tudo o que pertencia a Saul e a sua casa. Ou seja, ele recebe tudo que era do seu avô. Olha que interessante. Mefibosete, vergonha, escassez, Lodebar, uma terra sem pastor, uma terra sem destino, uma terra de sofrimento. Deus lembra de uma aliança. Deus chama ele para casa e Deus restitui o que ele tinha perdido. Nem, creio eu, que nem nos maiores sonhos de Mefibosete passou na mente dele que ele receberia uma herança. E qual a herança que eu e você temos por intermédio de Cristo Jesus? A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Da mesma maneira, quando eu e você decidimos voltar para casa, voltar para o Senhor, Ele vai restituir a promessa que foi liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. E existe promessa de Deus para a igreja, meu irmão. Lembra quando eu preguei da última vez falando sobre Josué? A promessa não era de Moisés, a promessa não era de Josué, a promessa é do povo, e existe uma promessa sobre a sua vida, existe uma herança sobre a sua vida, mas esta herança está na casa do Senhor. Mefibosete sai do seu lugar de miséria, do seu lugar de sem pastor, e recebe a herança do seu avô. Recebe terra, recebe poder, recebe servo. Ziba se torna servo de Mefibosete, o cara que começa ali o texto dizendo: tem sim, um tal de Mefibosete aleijado. Pois bem, você vai ser servo do aleijado. Porque existe restituição na casa do rei, existe restituição na casa do pai. E o que me chama a atenção neste texto, que Davi simplesmente não só restitui,
mas chama Mefibosete para a mesa. Você concorda comigo? Eu disse isso pela manhã. Você concorda comigo que Davi podia usar de misericórdia, podia restituir a herança, e podia falar: tá bom, ó, a cidade do seu vô Saul, ó, tá lá, é tudo teu, toma e vai viver com seus servos, vai viver com seus gados, vai viver com tudo que é teu, mas eu não quero você dentro do meu palácio, eu não quero você na minha presença. Sabe por quê? Porque ali também, culturalmente falando, uma pessoa com deficiência física não podia entrar na sala do rei. Mas quando a gente olha para o texto, quando a gente olha no versículo 7, no final do versículo, Davi fala para Mefibosete: e tu comerás pão na minha mesa continuamente. No versículo 10 ele diz: o filho do teu mestre comerá pão sempre na minha mesa. E ele termina no versículo 13 dizendo: assim Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei. E aí o texto frisa dizendo assim: e ele era aleijado de ambos os pés. Então, primeiro, existe uma promessa. Segundo, existe um caminho de volta para casa. Terceiro, existe uma restituição, mas Deus não quer só uma restituição. Lembra que a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor é sacudida transbordante? Que a transbordação é a mesa. Um cara que não podia sentar à mesa do rei, o rei chama para a mesa, e ele senta entre os príncipes. Algumas versões diz que Mefibosete foi tratado como filho do rei, ou seja, príncipe, ou seja, herdeiro de uma promessa. E o que me chama a atenção é quando Mefibosete senta à mesa, a sua deformidade não aparece, porque a mesa cura, a mesa restaura. Como eu disse, segundo a tradição era proibido um deficiente sentar, mas a mesa cura as nossas deformidades. A mesa cura e restitui. Lembra que nós começamos falando da história de Davi? Lembra? E eu disse, o profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir o próximo rei. Jessé passa seus filhos Abinadab, e vai passando todos, até chegar o último, e o profeta fala para Jessé: você tem mais um? Porque ele fala: tem um tal de ruivinho que está cuidando das minhas ovelhas. E na cultura era o trabalho mais zoado, era cuidar das ovelhas, porque os filhos prediletos eram treinados para serem generais de guerra. Davi foi esquecido pelo homem, mas o profeta diz assim: eu não sentarei à mesa até que este teu filho chegue à mesa. E de um cara esquecido, ele se tornou o maior rei de Israel. E é este mesmo rei, e Davi, olha que interessante, Davi sabia o que era ser esquecido. Davi sabia o que era viver a escassez.
Davi sabia o que era ser rejeitado, Davi sabia o que era ser humilhado, mas ele chama Mefibosete para a mesa. E na mesa a realeza. Lembra quando o filho pródigo volta? Sabe qual é a primeira coisa que o pai faz? Põe um anel no dedo. Anel é autoridade. É Deus restituindo o meu irmão. Eu não sei onde você está. Eu não sei qual a maneira que você chegou aqui nesta noite. Mas eu sei que existe restauração, restituição, existe mesa, existe promessa, existe herança, existe realeza. Você não é qualquer um, e aqui eu não estou usando palavras positivistas, palavras de efeito, não, mas a palavra diz que você não é qualquer um. Sabe por quê? Porque foi o sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário que te deu vida, e é através desta vida que nós fomos chamados para sentar à mesa. Mas infelizmente muitas vezes a gente fica como aquela passagem bíblica que a galera está comendo na mesa, a mulher fenícia, se eu não me engano, a mulher fenícia vai para debaixo da mesa comer da migalha. Ei, meu irmão, não se contente com a migalha. Deus nunca vai te dar migalha. Deus vai te chamar à mesa, falar: ei, existe um lugar de honra na mesa. Existe um lugar de restituição na mesa. Não aceite. Pastor Rafa falou vagabundo, então eu vou falar: não aceite qualquer porcaria para a sua vida. Não aceite a lavagem dos porcos. Porque na casa do pai existe um anel, na casa do pai existe sandália, na casa do pai existe uma capa, na casa do pai existe realeza. Na casa do pai existe uma promessa, na casa do pai existe um destino. Vai ter luta? Claro, meu irmão. Basta olhar o decorrer da vida de Mefibosete. E desde a primeira vez que Davi fala com Ziba, Ziba já mostra que vai ser uma pedra no caminho de Mefibosete. O filho de Davi, qual foi o filho de Davi que se levantou contra o rei Davi? Quarto módulo, irmãos. Absalão. A galera está falando tudo o que estava hoje de manhã, né? Absalão se levanta contra o rei, e Davi, em uma atitude sábia, foge, e todos aqueles que estavam com Davi fugiram. E sabe o que o nosso amiguinho Ziba fez? Fugiu, e deixou Mefibosete no palácio. E aí Ziba chega diante de Davi e fala assim, Davi chega: Ziba, cadê Mefibosete? Ixi, falou: o quê? Vou nada, vou ficar com um novo rei. Sabe por quê? Com esse ele vai me tratar da maneira correta. E detonou a imagem de Mefibosete para o rei Davi. Esse relato está em 2 Samuel capítulo 16. E a história diz que os caras se levantaram contra Mefibosete, ou contra Absalão, mata Absalão. Davi volta para Jerusalém. E quando Davi volta para Jerusalém, no segundo livro de Samuel, capítulo 19, ele se encontra com Mefibosete mais uma vez, e vai questionar Mefibosete. Fala: e aí, Mefibosete? Isso é na linguagem do pastor Beto. E aí, Mefibosete? Ziba chegou lá no meu esconderijo falando que você desdenhou de mim, falando que você não queria nada de mim. Mais uma vez Mefibosete se prostra no rei e fala a verdadeira versão. E mais uma vez Mefibosete é restituído à mesa.
Porque depois, se você for ver o resto de 2 Samuel, Mefibosete continua sentando na mesa do rei. Meu irmão, na vida vai ter batalha, na vida vai ter dificuldade, mas uma coisa que eu e você precisamos entender: existe uma mesa para mim e para você, existe um pacto, existe restituição, existe uma casa. Existe uma casa que você é chamado de filho, que você é herdeiro e cordeiro com Ele, com o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele te escolheu, Ele te chamou, meu irmão, para você sentar na mesa e viver algo extraordinário da parte do Rei Todo-Poderoso. Então desfrute da mesa do Rei, mas desfrute mesmo. Sabe, eu posso expor você? Ontem eu fui buscar ele na casa dele, fui levar a Pamela na pizzaria, que faltou funcionário, e a Pamela foi ajudar o pai dela na pizzaria, e eu aproveitei e peguei o Israel, que o Israel mora na rua de cima. Ele falou: pastor, eu estou atrasado. Eu falei: por quê? É que eu fui convidado a pregar na célula, quinta-feira que vem eu estava falando, e aí ele começou a contar o esboço dele. Eu falei: Jesus do céu, depois passa tudo para mim que eu prego. E ele falando sobre a presença. A presença que cura, a presença que restaura, a presença que muda a vida, a presença que dá herança, meu irmão. Temos banalizado o evangelho, temos banalizado a casa, temos banalizado o sangue. Eu lembro um dia que eu ouvi um pregador falando: existe leite sem lactose, existe café sem cafeína. Estão tentando pregar o evangelho sem cruz, mas não existe. Não existe mesa sem rei, não existe mesa sem um Senhor. E é esta mesa que o Senhor nos chama para nos dar restauração, para nos dar restituição, para nos dar intimidade. Eu nem falei dos caras que você vai falar, irmão. Já te ajudei, eu podia falar dos caras. Existe um lugar à mesa. Existe uma canção da nossa amiga que está morando lá nos Estados Unidos, que era do Ministério Zoe, dizendo: a tua mesa cura. A tua mesa cura, tem vinho e pão. Eu não sei qual é a sua dor, meu irmão. Eu não sei qual a cidade que você está. Talvez você esteja exatamente como Mefibosete em Lodebar. Tudo dando errado, tudo contrário. Mas existe um rei lembrando de você. Existe um rei que tem uma promessa sobre você. Existe um rei te esperando voltar para casa. Existe um rei para te restituir. E existe um rei com um banquete diante de você. Hoje nós estamos com um banquete na presença do rei. A minha oração é que eu e você não saiamos daqui da mesma maneira, meu irmão. Que eu e você saiamos daqui entendendo que nós fomos chamados para sentar à mesa do Pai. Não abra mão da mesa por qualquer coisa. Não abra mão da promessa por qualquer coisa. Vai doer, vai. Você vai chorar, vai. Mas vale a pena. Vale a pena você permanecer fiel. Vale a pena, e Deus vai honrar, meu irmão. A palavra que eu tenho sobre a minha vida, por mais duro, por mais batalha, Deus vai honrar.
E hoje é uma promessa se cumprindo sobre esta casa, sabe por quê? Posso abrir um anseio nosso aqui? Vamos fazer 2 cultos, pastor, um vai lotar, o outro vai ter 10, 15 pessoas. E para a honra e glória do Senhor, os 2 cultos estavam dessa maneira, meus irmãos. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu vai cumprir, aquele que chamou a mesa vai dar promessa, aquele que chamou a mesa vai curar, aquele que chamou a mesa vai fazer. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Hoje, meu irmão, nós devemos se levantar para sentar à mesa do rei. Se coloque de pé em nome de Jesus. Chamar o Israel e a Amanda aqui. Eles vão ser os ministros da ceia hoje. E os amigos do Israel falam assim: negão, você ficou mole pra caramba, hein? Por quê? Ixi, sua mulher está obrigando você a ir para a igreja, meu irmão. Ele falou: você é doido, não é minha mulher que me obriga não, é Jesus que está fazendo algo dentro de mim. Meu irmão, existe uma mesa diante de você. Não aceite ficar em Lodebar. E às vezes é confortável ficar em Lodebar. Porque ali todo mundo é doente, cada um fica lembrando as suas dores. Aí você chega lá: eu estou doente. Aí a pessoa: é verdade, né? Eu sei, a vida é dura. Vamos aqui se abraçar, vamos ficar aqui. Ó céus, ó vida. Às vezes é confortável. Mas Lodebar não é a terra do povo de Deus. Lodebar não é a terra do povo escolhido. Hoje é uma mesa de restituição. Hoje é uma mesa de cura. Hoje é uma mesa de milagre. Hoje é uma mesa de promessa. Existe uma promessa sobre a igreja do Senhor que nós cumpriríamos este ato até que Ele volte. A Bíblia diz: em memória dEle, até que Ele volte. Nós, mês a mês, este mês nós vamos fazer 2 ceias. Na Páscoa nós estamos orando, vamos fazer uma ceia completamente diferente. Vamos trazer um cabrito. Vamos assar e vamos pôr aqui no meio. Brincadeira, pastor Rafael. Pastor Rafael já ficou, brincadeira, vamos trazer um cabrito. Ervas amargas. Mas todas as vezes que nós viemos para a mesa, nós dizemos: Maranata. Existe uma mesa de restituição. Então estenda suas mãos aqui para frente. Pai, obrigado pela mesa, obrigado pelo pão, obrigado pelo vinho, obrigado por esta noite, obrigado por este dia. Nós te damos graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós consagramos os elementos da ceia. Senhor, ao tomarmos a ceia, uma restituição venha sobre nós. Ao tomarmos a ceia, a promessa venha sobre nós. Ao tomarmos a ceia, a herança venha sobre nós. A realeza venha sobre nós, que nós possamos ir aonde nós jamais imaginamos, que nós possamos, a palavra que já foi liberada sobre nós, ei, você vai cumprir a palavra que já foi liberada sobre você. Você não vai mais viver das migalhas, você vai sentar à mesa e vai desfrutar do banquete do rei. É na sua empresa, é na sua casa, é na sua faculdade, é nos seus negócios. Pai, nós consagramos esses alimentos, o pão e o vinho. Te rendemos graça, em nome de Jesus.
Pode entregar em nome de Jesus nele. Contra ti, contra o céu pequei, me enchi de mim e me deixei levar. Ei, a mesa da restituição está diante de ti. Escravos dos meus erros me